Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Fabiano Magnino, sou médico, fisiatra e CEO desse podcast. Estamos hoje no nosso 35º episódio e hoje a gente vai sair um pouco da área médica, não totalmente, está vinculado e vocês vão saber o porquê, mas hoje é o nosso 35º episódio, querendo agradecer aos nossos patrocinadores, Reviscom, você que tem as inflamações nas articulações, as famosas ites, bursites, epicondilites, tendinites, venha conhecer os produtos da Reviscom. A Reviscom é nosso parceiro aí de longa data. Para quem me acompanha nas minhas páginas sociais, sabe que eu uso esse produto no meu consultório, então venha conhecer a Reviscom, um produto de alta qualidade e pode ajudar você a acabar com as suas dores. Bom, como eu já tinha mencionado anteriormente, hoje nós estamos recebendo um convidado que hoje a gente vai falar, ele trabalhou muito com a área médica, mas hoje ele mudou de caminho, foi para um caminho de empreendedorismo, e um dos objetivos desse podcast é trazer pessoas que empreendem, né? Essa conversa hoje é entre esses profissionais que fazem a diferença na vida das pessoas. E hoje de uma forma diferente, através das viagens, né? Da questão do turismo. Então, queria apresentar a vocês o Gabriel Pereira. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado, agradeço pela oportunidade para a gente conseguir bater esse papo um pouquinho, conseguir apresentar um pouquinho dessa nova etapa que eu tô. A gente já se conhecia antes. Sim. Da época lá do banco e agora esse novo formato que eu estou trabalhando aí. E calma que nós vamos entrar nesse assunto, né? O Gabriel, pessoal, vou apresentar a vocês, ele é administrador formado pela UFMT, fez MBA em Mercados Financeiros e de Capitais, e depois de atuar um bom tempo nessa área e aí de investimento, de banco, hoje ele migrou para a área do turismo, né? Ele decidiu virar a chave, né? E trocou essa parte para uma agência de turismo. Nós vamos comentar aqui, vamos falar sobre viagem e empreendedorismo. E é isso aí, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Então, a gente iniciou, né, a agência de viagens agora, a Rota Viagens. Rota Viagens, né? Nós vamos mencionar aqui, você vai fazer sua propaganda. Mas antes de falar da agência, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória de vida. Você é daqui de Cuiabá? Eu sou de São Paulo, mas já tem 15 anos que eu estou para cá, é quase um cuiabano de raiz já. A família está toda em São Paulo? Toda em São Paulo. Aqui atualmente é só eu, minha esposa, meus filhos e meu pai que veio, né? Na época ele veio, eu vim com ele posteriormente, sim, mas toda a família ainda tá lá para São Paulo. Sim. Então toda essa questão de mercado financeiro combinava bem contigo, né? Porque lá em São Paulo, né? São Paulo, você já devia ter isso aí na veia, né? Acabei caindo nesse mundo financeiro aí, né? Acabou que até sendo aqui, que foi depois da faculdade, né? Sim, e como é que foi? Como é que surgiu isso? Você tem alguém na família que trabalhava nesse mercado? Como é que surgiu o interesse nisso aí? Na verdade, assim, na época da faculdade, assim, a gente entra naquela, né? Similar à medicina, a administração tem trocentos mil caminhos que você pode seguir. E aí, no último semestre, eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Sim. E aí, assim, eu já tinha um pouquinho essa tendência de investimentos, né? Gostava, eu falei, cara, vou seguir para a área de banking, né? Sempre, desde quando eu formei, eu falei assim, não, eu quero atender o público alta renda nessa parte de gestão, de investimentos. E foi onde eu comecei a trilhar ali a trajetória. Já fiz o MBA para encaminhar para a área. E foi daí que veio, assim, de repente, né? Eu formei, já entrei no MBA, já focando nessa área e fui construindo ali o crescimento dentro dessa área bancária. Isso aí a gente está falando de que ano? Isso foi em 2019 que eu formei. 2019. Eu te conheci, que ano foi? Tem uns 2 anos, né? Uns 2 anos, então a gente falando de 2022 para 2023, né? E como é que surgiu a Unicred na sua vida? A Unicred, né, a gente trabalha dentro da área financeira, então assim, eu estava em outro banco na época, mas ainda tinha aquela questão do atendimento diferenciado. Sim. E na época eu conheci o gestor da Unicred, apareceu uma oportunidade da Unicred, onde, né, a gente já se conversava. Isso, que ano que era? Isso foi em 2025, 2023. 23, né? E aí, foi quando eu te conheci, 23. Aí foi, né, surgiu essa oportunidade, eu falei, sim, cara, né, é diferente até então, assim, até dentro da área financeira, a Unicred é um pouco mais, assim, fechada, por quê? Porque é mais a área da medicina e dos empresários aqui em Cuiabá, então até a gente que está dentro do mercado financeiro é um pouco mais fechado. Sim. E aí, assim, né, veio a oportunidade e falou assim, cara, é um público legal, né, assim, um atendimento diferenciado, sim, que é um atendimento bem diferenciado lá, né?
a gente acaba sendo bem mais próximo, né? Sim, foi a nossa proximidade. Ficou isso. Para quem não sabe, pessoal, o Gabriel, ele era gerente lá na Unicred, né? Gerente de relacionamento lá, né? E ele me atendia, cara, assim, nossa, o que ele já quebrou galho meu lá, olha, devam a ele, viu? Porque nossa correria nossa de médico e esse nicho, vocês têm que moldar um pouco, né? Porque o médico, né, tem 3, 4, 5 empregos, não para, né? Tem plantões, ele não tem muito tempo para ficar discutindo de investimento, onde aportar dinheiro, às vezes esquece até de pagar a conta, né? E ter um gerente de confiança é muito importante. Cara, Deus, o que eu te conheci, você é esse cara, porque você sabe disso. Né? Aí, beleza. Aí, Unicred, quando é que foi o momento de transição? Eu falei assim, poxa, eu estou querendo fazer, porque é uma mudança meio que, poxa, eu estou numa área de investimento, trabalhando no nicho com médicos, aí onde que veio a questão olha, eu quero mudar a chave, virar a chavinha. Como é que foi a ideia de mexer com agência de turismo? Explica um pouquinho isso mais para o nosso público. Então, assim, na verdade, começou até dentro da área financeira, porque a princípio, né, quando eu saí da Unicred, o intuito era o quê? Fazer uma consultoria financeira independente, né? Hoje a gente vê tantos assessores, veio de várias questões, tanto a questão pessoal minha, que eu sabia dos produtos dos outros, né, dos outros bancos, das outras instituições, queria oferecer tudo ao mesmo tempo, né, o que tem de melhor em cada uma. Via também hoje em dia o tanto de coach financeiro, tanto de assessor que aparece aí. Cara, é cada coisa que a gente vê que chega a dar arrepio. É muita coisa, né? Então, assim, eu falei assim, cara, a internet tem um lado bom, mas também tem uns oportunistas. E assim, eu já vi cada gente querendo resgatar investimento para fazer uns investimentos que é de cair o cabelo. Então, assim, eu falei, cara, vou entrar nessa área de consultoria, né? Já tinha alguns clientes, já tinha algumas proximidades. Você assim, via muita gente batendo a cabeça e falou, cara, eu preciso entrar nesse meio para ajudar esse pessoal. Exatamente. E monetizar com isso também, lógico. E assim, enquanto banco a gente fica limitado, porque a gente tem que cumprir ali as metas, mas ao mesmo tempo você quer dar um atendimento. Só que, tipo assim, se eu parar 3 horas para fazer uma consultoria, que até estava dentro do escopo da Unicred, eu deixava, né, os outros pratos ali rodando. Então eu falei assim, cara, eu vou montar uma consultoria financeira. Né, na época a gente, pela consultoria, se pluga por vários bancos, então teria BTG, XP, Santander, todos os bancos. Eu poderia oferecer tudo de todos, né? Sim. E aí, ao mesmo tempo, foi que eu comecei a investir na parte de milhas, de viagem. Por quê? Que eu queria agregar para o cliente, porque eu sempre gostei dessa parte de cartão de crédito. Ah, tá. Então foi uma coisa de oportunidade, assim, você gostava de cartão de crédito com essa questão de programa de milhares, você viu naquilo ali um nicho de negócio paralelo que não te tomaria tanto tempo, seria assim? Exatamente, porque assim, na verdade, na hora que, né, quando a gente faz ali uma consultoria financeira, o cartão entra. Sim, porque lógico. assim, né, as milhagens, você consegue tirar renda disso. Às vezes, não vou viajar, mas você pode vender. Às vezes, ou você pode emitir para alguém, então assim, sim, dinheiro. E você compra coisas por milha, né? Exatamente. E, cara, esse mercado de milhas é interessante, porque cresceu demais, né? E muito. Deixa eu te contar um negócio, essas coisas, esses bate-papos são bons. Lá na universidade, para quem não sabe, pessoal, eu sou professor lá na universidade, na Univag, e lá ó, tem umas turmas de médico lá que muitos deles fazem cursos disso, de como você otimizar esses programas de milhagem e ganhar bônus. E, cara, eu nunca me atentei a isso, né? Mas é impressionante como isso, para muita gente entra de cabeça nisso aí, né? Você tem oportunidade de bônus de 50%, 100% de uma coisa que você compra. E hoje em dia, dinheiro espécie está acabando, é muito cartão, né? Então é um puta negócio, né? Sim, e aí foi bem nessa pegada, porque assim, eu já tinha um histórico ali de milhas que eu sempre acompanhei para uso pessoal, às vezes até para cliente mesmo, dar algumas dicas, porque cartão, além das milhas, tem benefícios pra caramba. Você tem seguro de viagem, tem seguro de carro, tem uma infinidade de benefícios. Coisas que vão gerar, né? Exatamente. Ou que você pode agregar. E aí eu falei assim, cara, beleza, eu tenho conhecimento, mas eu queria me aprofundar. E aí foi onde eu, né, contratei uma mentoria de uma pessoa que é bem conhecida no Brasil. Falei, cara, vou, né, contratar essa mentoria, só que a mentoria, além da Milhas, ela tinha parte da agência de viagem também. Então assim, na mentoria já tinha... Era tudo junto. Olha, pra você ver que legal, né, cara? Quer dizer, o que eu vejo aqui, que eu filtro disso, e isso é comum em várias pessoas de sucesso que já vieram aqui. Eles se preparam, o sucesso não cai do nada. E para você atingir isso, você tem que se preparar para aquele objetivo. Então, quer dizer, no seu caso,
a agência foi uma coisa que apareceu tudo, mas você se preparou, você fez uma mentoria e lá a mentoria, o teu mentor te orientou a seguir esse caminho. É que assim, a gente estava nesse bate-papo de milhas, ainda porque assim, as milhas hoje em dia, como você disse, cresceu muito. Muito. Então assim, hoje a gente, né, não encontra tantas passagens como antigamente, mas ainda tem uma demanda muito E hoje alta. essas passagens caras para burro. Né? Mas ainda assim, mas assim, em comparação com o que Sim. era, né, subiu muito. Então assim, mas ainda tem esse gap. E aí, né, a gente conversando sobre viagem, sobre visto também, que eu tive um problema recente com o visto do meu filho. E aí ele falou, cara, Pode contar isso pra gente? que Conta aí o que aconteceu. O que aconteceu? Que foi até um dos motivos também para eu engrenar em agência de viagens. Por exemplo, eu tenho meu visto americano, né, com a minha esposa, Sim. a gente foi recentemente. Turista. De turismo. Certo. E aí, eu já tenho um trauma de visto, porque meu primeiro visto foi negado. Por quê? Porque na época... Estados Unidos? Porque eu contratei uma empresa em Cuiabá, renomada, e assim, eu tinha algumas particularidades. Eu falei assim, eu tenho tal situação, não deixa de mencionar. Porque eu sei que ia negar. Sim, e lá mesmo eu não tendo... Lá eles são muito rigorosos. Mesmo eu não tendo conhecimento, a gente tem um mínimo, né? Porque eu li o formulário. Aí chegou, o meu visto foi negado. Beleza. Aí, né, chamei uma outra empresa, fez, ela falou assim, seu visto foi negado por causa disso. Que eu já imaginava. Que era o que você já tinha passado para a empresa. Aí fez, beleza. Aí meu filho nasceu agora em julho. E aí tava essa briga aí do visto, né? E aí um dia, cara, eu já ia dormir. Mas o seu ainda é negado? Não, eu já tinha resolvido? O meu da minha esposa e da minha outra menina já tá tudo certo, né? A gente já foi, tudo certo. E aí, os filhos, né, até 14 anos, ele tinha isenção de entrevista. Não precisava você fazer entrevista, você só faz o processo, manda o passaporte pro consulado e acabou. E chega aqui na sua casa. Só era assim, né? Que é o que mudou. Por quê? Aí um dia eu indo dormir. Eu lá na poltrona, de acabar de dar uma mamar ali pra ele, eu lá na poltrona no Instagram, falei assim, cara, aí que eu vi, falei assim, a partir de setembro, né, final de setembro, acaba as isenções de entrevista, você vai ter que presenciar com a criança. Falei, cara, brincou. Meu filho tava com 29 dias. Não tinha nem como levar ele. Cara, falei, e agora? Eu falei, não, na hora eu já entrei no site da Polícia Federal, já fiz preenchi os dados do passaporte, já fui no outro dia, tirei foto. Aí imagina tirar foto de uma criança de 30 dias. Não. Uma função Ou ela assim segurando. Aí a gente foi, né, fez o processo, tudo. Aí, beleza. Aí contratei uma empresa também, porque, cara, eu tava naquela correria, não ia me atender. Eu falei assim, o dele eu ia fazer já. Só que eu falei, como eu tô na correria e tá esse burburinho todo, eu vou contratar alguém para cuidar disso, porque eu não vou ter tempo para ficar de olho. Beleza, contratei a empresa, o passaporte chegou em Brasília, e o último dia seria dia 30 de setembro. Chegou em dia 25, chegou lá, eles devolveram o passaporte. Falou que não ia receber. Eu falei, como assim? Ah, não vai receber. Caramba. Aí essa empresa pegou, trouxe o passaporte de volta para Cuiabá e ficou lá. Só que nesse meio tempo eu fiquei acompanhando nos sites, no próprio consulado, acompanhando as tramitações. Quem teve essa recusa ali nessas datas que foi equivocada, manteve o direito de ter a isenção da entrevista. Era só a gente mandar o passaporte de novo. Sim. Só que o que essa empresa fez? Pegou, fez o agendamento, só que agendou para um dia aleatório, que eu até falei que eu vou para São Paulo, agenda nesse dia, qualquer coisa eu tô lá. Certo. Agendou, só que aí quando ela foi trocar, ela cancelou esse agendamento e teve que fazer de novo. Só que quando ela fez de novo, perdeu meu direito de isenção de entrevista. Ah, entendi. Aí eu tive que ir em São Paulo no consulado com a criança, só por conta de um erro. Pegar aquela filona. Cara, fiquei 2 horas na frente do consulado. É. Não, e eu cheguei na fila. E aí isso aí despertou. Falei, cara, você já teve esse exemplo, eu não quero fazer isso com os meus futuros clientes. E assim, e aí era essa junção de tudo e mais isso. Eu falei, cara, não é possível assim, a gente tem algumas empresas em Cuiabá de visto, só que todas que eu falo, todas que eu tento fazer serviço, eu tenho problema. Então, peraí. Então, essa ideia da agência de viagens, ela surgiu tanto da mentoria, como essa experiência negativa com o teu menino. Foi tudo, juntou tudo, né? Aí você falou assim, poxa, o papai do céu tá olhando, falando, o mentor me fala isso, acontece isso. E aí você teve a ideia de abrir a sua agência de viagens, que chama? Rota Viagens. Rota Viagens, né? E aí como é que foi isso aí? Então, e aí eu falei assim, cara, né? Falei, e agora? Para onde que eu vou? Porque assim, a gente, né, quando fala agência de viagem, a gente pensa logo no clássico CVC, né? E agora, né? Para onde que eu vou aqui? O que que eu faço? Aí assim, aí a mentoria, como ela
né, envolvia essa parte da agência de viagens, então foi onde eles foram dando os passo a passo. Ó, você vai, né, abrir o CNPJ, que não tinha ainda, vai, né, focado ali na agência, vai abrir os cadastros no Ministério do Turismo, que a gente tem, que é o Tem chamado, toda uma parte burocrática, isso, né? que é o chamado cadastro, que a gente tem que fazer esse cadastro no Ministério do Turismo, Sim. até, né, para o público, quando for comprar agência de viagem, caso não seja com a gente, seja uma outra agência, verifica se tem esse cadastro, que assim... Chama cadastro. Cadastro, que é no Ministério do Turismo. Que é ali é o mínimo que você tem que fazer para você operar. Olha que com a legal. agência de Então, assim, turismo. a agência, você tem que chegar e perguntar se ela é cadastrada nisso aí. No mínimo. No cadastro. Quer dizer, isso aí, se ela tiver isso aí, se ela for cadastrada, opa, não, essa aí o governo está ciente que ela... Uhum. Legal, eu não sabia disso, tá vendo, pessoal? Isso é bacana, assim, eu não sabia, ninguém sabe, né? Se fosse basicamente um alvará, né? Sim. Então, assim, acaba sendo... uma Ela tem um regulação, aval, uma regulação para exatamente. funcionar, né? Então, assim, e aí é onde começa ali essa parte burocrática, né? Abrir conta PJ, e aí começar a procura dos fornecedores, porque assim, aí a gente existe no mercado que são operadoras e consolidadoras, até, né, para o pessoal saber um pouquinho como que funcionam as agências. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vem falar para mim assim, eu quero só passagem. Sim. A passagem, eu vou... aí esse mercado trabalha. A consolidadora. A consolidadora o quê? É uma empresa que ela tem a parceria direto com as companhias aéreas para a gente fornecer as passagens aéreas. Vai ser preço similar ao site. Por que eu vou contratar com uma agência ao invés de direto ali na Gol, na Latam? Por quê? Às vezes o preço vai ser similar, parcelamento, nesse caso, geralmente é idêntico. Mas o que acontece? Cara, eu vou estar ali, eu vou estar acompanhando o voo. Por exemplo, igual hoje, tinha um cliente que estava em São Paulo e, né, não sei se chegou a ver o caos que foi hoje no Brasil inteiro por conta da ventania em São Paulo. Muita gente perdeu o voo cancelado. Então, assim, a agência vai estar nessa hora, fala assim, Gabriel, tô aqui no aeroporto, meu voo está atrasado. O que é o mínimo do meu direito? Porque às vezes ali na hora você está naquele alvoroço, você não sabe nem o que você pode fazer, o que não pode. Você cria uma relação de pessoalidade ali, de confiança... E você é meio que o braço direito do cara. E os imprevistos acontecem, né? Exatamente. E aí, né, e aí a gente tem as operadoras de turismo, que são os fornecedores já que envolve tudo. Não é só a passagem aérea, mas aí já é passagem, já é hospedagem. É o pacote completo, né? Sim. Que a gente fala, o pacote de viagem. Entendi. Que aí nisso a gente faz desde só o aéreo e a hospedagem ou o transfer. Olha, eu vou te falar, eu vou falar um negócio, eu acho isso muito interessante. Vou te falar uma experiência que eu tive o ano passado. O ano passado eu fui com meus pais e minha esposa para a Itália, passar umas férias lá no verão europeu e para ir no show do Andrea Bocelli lá no teatro, lá na Itália, na Toscana. E a agência eles fizeram entrevista, fizeram todo um cronograma de viagem e a ideia era praticamente terminar no dia do show ali e depois ir para Roma e ir embora para voltar para o Brasil. E nesse roteiro que eles programaram para a gente, eles passam tudo bonitinho, o roteiro, e com carro, aluguel de carro certinho e tal, e mandaram a gente para uma cidade com aeroporto que era errado. Nossa. Que era próximo, cidades próximas, mas o aeroporto que a gente tinha que pegar era outro. Falei, e agora? Chegamos lá, estamos lá, esperando o horário e tal, aí na hora que vê, nada de aparecer o voo, aí nós fomos no guichê, o cara, não é esse aeroporto não, é o aeroporto tal, que era 40 minutos de carro. E a sorte que nós vimos isso com um pouco de antecedência para o horário do voo, que não aparecia. E a sigla do aeroporto, que o roteiro passou, era muito parecido. Então, eles erraram na digitação. Resumindo, tivemos que pegar um táxi ali correndo, ligamos para a mulher, falou, não, corre que dá tempo, é rapidinho, a gente contactamos a gente. E eles arcaram com tudo, assumiram o erro e tal, e fomos para o aeroporto e acabou que deu tudo certo. Senão a passagem ia ser para outro dia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você ter uma agência de confiança, porque acaba gerando, é igual como você é gerente do banco. É uma relação de confiança. Hoje eu falo com você abertamente e tal, porque a gente cria uma confiança na pessoa e com a agência de turismo não foge a regra. E isso é muito importante para quem está viajando, principalmente para esse nicho que nós vamos entrar aqui na conversa, que é esse nicho de pessoas de uma renda melhor. Tal. A pessoa sente mais confiável, então, a pessoa do lado, né? Isso é muito importante. E assim, igual você falou, é todo suporte, né? Por exemplo, essa semana eu tô com um cliente lá em Gramado. Aí ele me ligou e falou, cara, tá chovendo aqui. E as atrações que eu tinha feito para ele no dia, era tudo céu aberto.
E aí? Não tem como prever. Eu falei, não, peraí. Falei, então não sai do hotel ainda, peraí. Aí rapidinho fui lá, ajustei o roteiro, liguei na fornecedora das atrações, a gente trocou as datas, falei, não, muda. Mas como é que eu acesso? Isso é tão curiosidade minha. Como é que eu acesso para vocês? Porque vocês resolvem num estalar de dedos, né? É muito rápido. Como é que é isso? Vocês têm cadastrado com os hotéis? Como é que é? Então, aí são essas operadoras, né? Porque, por exemplo, dentro da operadora, né, existem, por exemplo, você vê ser uma operadora. Então, ela que tem um contrato com os hotéis, com, por exemplo, igual lá em Gramado tem uma agência que faz a venda das atrações, então tem esses contratos diretos. E aí, depois que a gente vende, né, eu faço todas as confirmações com os destinos, seja o hotel, seja as atrações, então eu tenho um contato direto também. Então, assim, deu um problema igual nesse caso, deu um problema, eu tenho contato direto lá do lugar, então eu já ligo lá na hora, assim, ó, e aí tem um atendimento próprio das agências de viagem. Isso que vai ter um atendimento exclusivo para vocês, então, né? Assim, a gente liga, ó, tô com situação assim a tal, a gente passa o número da reserva, já localiza e a gente consegue resolver bem rápido. Então, assim, esse atendimento, quando a gente, né, já está direto lá no hotel ou na atração, a gente tem um contato direto também, né, ali com o pessoal pela agência. E vem cá, a tua agência, ela é nichada num público mais classe A e B, né? Como é que foi essa ideia de nichar para esse público? Assim, começou pelo público que eu já atendi, então é o público que eu já tenho contato. Tem a ver com a questão da sua parte lá do banco, da Unicred, que é um público um pouco mais diferenciado, né? Exatamente. Então, assim, já era um público que eu tinha relacionamento, é um público que, né, igual eu falei, desde a faculdade eu venho me especializando no atendimento desse público. Então, assim, quando a gente já tem a confiança de trabalhar com as finanças das pessoas, a gente já tem uma proximidade. Então, já é mais fácil a gente conseguir ter esse vínculo com a pessoa. E a viagem, assim, igual você falou, cara, às vezes uma coisinha diferente. Imagina, você tá lá na Itália, tem toda uma situação, ou você está lá no Japão, do outro lado do mundo, né? Às vezes a língua ali tem dificuldade. Então, assim, a gente tem que estar ali disponível para isso. E é uma coisa que eu sempre gostei, de fazer um atendimento e fazer um atendimento diferenciado. Eu sempre gostei de trabalhar assim com essas coisas diferentes. Essa questão do posicionamento perante ao cliente, então, é um diferencial da sua agência. Exatamente. E como é que... Fala um pouquinho mais sobre isso. Como é que é o processo de... Não é só... Porque assim, como é que você vai convencer o teu cliente a ir até você? Isso que eu quero saber. O que acontece? Primeiro, é essa questão da gente ter uma proximidade, a gente ter um acompanhamento. Então, assim, muitos já que vêm, né, os clientes que a gente já tem, são clientes que já me conhecem, então sabe do meu perfil, sabe, né, da minha disponibilidade ali. Eu até brinco, né, na época do banco eu já cheguei a atender clientes sábado à noite, tipo sábado 10 horas da noite. Então, eu acho que é isso. Esse é um dos diferenciais no atendimento da sua agência. Exatamente. Você tem um contato ali disponível full time para os seus clientes. Quando acontecer algum problema, você me liga. E você resolve. Eu acho que a resolutividade também é o problema, é o X da questão, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, igual hoje esse cliente estava voltando de São Paulo, 6 horas da manhã, estava ali, ó. Eu levantei, já peguei e falei, e aí, tá tudo certo no aeroporto? Como que tá as coisas aí? Você é quase igual um pediatra para as mães aí, né? Então, assim, é esse acompanhamento. E hoje, assim, nesse público, cara, a gente tem ferramentas muito legais. Por exemplo... Quais são os diferenciais aí? Fala para mim. Olha, o primeiro é o roteiro, né, que a gente fala que é o day by day, que é o acompanhamento do dia a dia. Então, por exemplo, a gente, né, pegando desde o começo lá, primeiro a gente entende como que o cliente quer a viagem. Faz tipo um... se ele vai sozinho, se ele vai em família, se ele vai, né, com... Onde tem vontade de conhecer. E aí nós vamos traçando. Fala assim, para onde que você quer ir? Cara, quero ir para os Estados Unidos. Qual época? Qualquer um. Fala assim, cara, eu não vou mandar em setembro, porque ou é furacão ou é calor pra caramba. Então, assim, eu quero ir para Itália. Igual você falou, verão ali. Se você pegar de agosto a outubro, é época de alta temporada, é época quente. Nossa, julho, peguei... Eu pensei que eu estava em Roma, eu pensei que eu estava em Cuiabá. Então, assim... Não, tinha que ir pro hotel, não dava, aguenta, muito quente. Então, assim, é tudo isso que a gente tem que entender. Porque, às vezes, né, o cliente fala assim, cara, eu quero ir para tal lugar em tal época. Por exemplo, eu quero ir para a África em dezembro, janeiro, fazer safari. Tá chovendo. Sim. Então, são essas coisas que a gente tem que pensar. Igual quando a gente foi para Disney, eu lembro até hoje. Cara, a gente estava lá na Universal, começou a chover. E lá é engraçado, né? Você entra na previsão do tempo, risco de tornado. Bem tranquilo, né? Então, assim, são essas coisas que você tem que... Você tem que conhecer. E você tem essa experiência física sua de ir até esses locais, já ter viajado, e também tem que estudar muito, né?
O estudo é muito importante também, né? Porque assim, essa questão, porque assim, hoje a gente não tem que conhecer só um pouquinho, a gente tem que conhecer o mundo inteiro, porque assim, cara, você tem destino para tudo quanto é lado do mundo. Às vezes o nicho do teu, por exemplo, você lida com um público A e B. É uma pessoa que às vezes não quer ficar passeando, quer ir mais a restaurantes, coisas mais finas, né? Você tem que conhecer isso tudo. E assim, a gente tem uma variação dentro do próprio lugar. Por exemplo, Itália, você tem a parte histórica, você tem a parte das vinícolas, você tem uma parte mais tranquila. Às vezes o cara quer ir para ver a parte de carro lá e na Ferrari. Sim. Então assim, tudo dentro do próprio país. Ou seja, você tem que ser um nível cultural bem alto, né? Saber bem, ler bastante, entender de tudo, né? Então assim, e a gente, né, aí faz todo esse filtro, fez o filtro, a gente monta ali os roteiros, e aí depois, por exemplo, hoje em dia tem aplicativo que a gente fez sobre o roteiro, eu entrego né, alguns faz Sim, o day by day. Só que dentro do aplicativo, cara, dentro desses aplicativos que tem hoje em dia, por exemplo, eu tô em casa, vou para o aeroporto, você clica ali, ele já chamou Uber para o aeroporto. Você tá num lugar, eu vou para outro lugar. A gente coloca ali seu voo. Se o seu voo teve alteração, de portão dentro do aplicativo ele já mostra se teve alteração. Então, assim, ele é um aplicativo totalmente online. Se você tiver offline, os vouchers também você consegue acessar. Então, assim, são ter esses acompanhamentos para bem prático, né? Para dar mais comodidade pro teu cliente, né? E vem cá, como é que funciona esse serviço de vocês de gestão de milhas? Conta um pouquinho mais sobre isso aí, porque é interessante mais a questão de milha, né? Então, a gestão de milhas, como que funciona, né? Igual a gente falou, hoje em dia o mundo de milhas, ele é gigante. Então, assim, como que começa? Escolha do cartão de crédito, porque assim, hoje em dia o cartão de crédito tem uma infinidade também. Você orienta isso tudo. Exatamente. Então, você vai escolher o cartão com a melhor pontuação. Quer dizer que a melhor pontuação é o melhor cartão? Não necessariamente. Por quê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. O Santander tem um cartão Advantage, que é um cartão que pontua direto na American Airlines. Então, se eu tenho um perfil que vou direto para os Estados Unidos, compensa eu ter esse cartão, porque sai barato. Entendi. Por exemplo, ele é um cartão que dentro do Brasil, se você tiver disponibilidade, você acha passagens mais 7.500 milhas Advantage, fixo. Aí eu queria amanhã. Por exemplo, esses dias eu estava vendo para Fernando de Noronha. É 15 mil milhas Advantage e de volta Fernando de Noronha. Ponto. 15 mil? Tá brincando. Por dentro desse programa. Sim. Você tem que ter disponibilidade. E num outro normal aí Não, se você for pagar... 100 mil milhas. E se você for pagar, exatamente, 80 mil. E se você for pagar em dinheiro, é 3 mil reais a passagem para Fernando de Noronha. Então, assim... Uma perna, né? E aí você fala assim, mas é um cartão que pontua 2 pontos por dólar gasto. Mas a milhas vale muito mais. Eu tenho um cliente, na época que eu trabalhei no Santander, que usa ele até hoje. Cara, ele viaja 3 vezes por ano de executiva só com essas milhas. Olha, que legal. Porque é o que a gente fala no mundo das milhas. Ele é uma milhagem mais valiosa, né? Que a gente fala milheiro. Então, a gente escolhe o cartão. Vem cá, e tua agência, aí no caso, você cobra por essa consultoria, né? Exatamente. Aí o valor ele é de acordo com a sua utilização. Então, assim, eu uso 10 mil por mês. Eu já vou falar, não faz sentido você contratar uma gestão de milhas. Você faz um curso básico. Por quê? Porque o que você vai acabar investindo, às vezes não vai te retornar. E hoje em dia, vou ser bem sincero, onde que se compensa muito as milhas? É em executiva. Se você fala assim, eu quero usar as milhas para trecho nacional. Cara, você vai emitir, beleza, você não vai pagar, não vai gastar. Mas assim, quando a gente compara com uma executiva, por exemplo, se você for num voo comercial convencional, vai dar elas por elas o valor do milheiro versus o valor da passagem real, a não ser que você gere muitas milhas. Agora, quando você entra na executiva, o desconto já, tipo assim, uma passagem de 30 mil mesmo, eu não tenho a milha, mas eu vou lá e compro, uma passagem de 30, ela sai 7 mil reais, 8 mil reais. Olha. Então, assim, é nisso que a gente trabalha. E aí no cartão, por exemplo, aí você fala assim, mas eu tenho um cartão que pontuou 4 pontos por dólar. Pontuou 2 vezes que o outro cartão. Mas, cara, vai depender do seu objetivo de viagem. Eu quero para a Europa. Aí já é um outro cartão que nós vamos ver. Porque aí já muda, porque a estratégia é outra. Por exemplo, nós vamos tentar já achar pela Ibéria, que é uma companhia que tem bastante pontuação. Então, assim, hoje, né, os programas principais da Esfera e Livelo, né, a Esfera do Santander, Livelo do Bradesco do Banco do Brasil, então a gente consegue fazer as estratégias para conseguir otimizar. Então, em assim, tudo hoje você compra, eu tenho da Livelo, cara, você compra qualquer coisa, você pontua ali hoje, né? Você aluga um carro, você está viajando, aluga um carro, vai para ponta. Exatamente, e a gestão de milhas é isso também, porque além das milhas de você passar o cartão, você tem que o pessoal falou hoje em dia, as compras bonificadas. E o que é a compra bonificada? É você entrar, por exemplo, Casas Bahia, às vezes vai te dar 10 pontos por real gasto.
Então, às vezes, tipo assim, você vai comprar um iPhone, é 10 mil reais, você ganha 100 mil pontos. Olha aí. Vou comprar uma TV. Que legal, eu não sabia disso. Cara, tem coisa. Esses dias eu comprei sabão líquido lá pra casa, porque tava dando 4 pontos na Amazon. Então você entra, o que vai mudar na sua vida? De vez você entrar e comprar, você só vai entrar pelo aplicativo ali Você no supermercado, você compra ali pela Amazon, você entra ali chega do mesmo jeito. Na Esfera, na Livelo, que já vai cair no site ali da empresa, você vai comprar. Aí depois de recebido, cada um tem umas regrinhas, cara, né? Que legal. Então, assim, tudo isso que a gente acompanha. Bacana. Cara, uma outra coisa também que é uma curiosidade minha, né? Nessa viagem para Itália, um amigo meu me convenceu a ter o cartão lá do Wise, né? Como é que é esse processo de orientação para o cliente? Levem dinheiro, porque muitos ficam com medo, né? Levem dinheiro. Cara, eu sou da época, fica entre a gente aqui, pessoal, eu sou da época do Travel Check, quando eu morei no Canadá. Cara, eu levei em Travel Check, isso não é mais usado hoje, né? Praticamente não é mais usado hoje. Então, como é que é essa orientação para o cliente? Por exemplo, você vê o perfil, é um idoso ou não, é um jovem, isso tudo entra no balaio. Conta um pouquinho para a gente isso aí. Aí, assim, isso já entra um pouco já também que agrega que é a minha parte financeira. Por quê? Se o cara, por exemplo, eu vou para a Europa em setembro, a gente já começa a trabalhar essa questão da conversão. Então, às vezes, né, como mudou o IOF, então nossa vida mudou. De janeiro para cá, essa parte para quem cuida de investimento é uma loucura, porque toda hora muda. Até então, eu recomendo, né, na época da Unicred, porque hoje em dia, né, o cartão de crédito, ele tem a questão quando você vai comprar no exterior, você tem o spread, que é o valor que o banco te cobra, e o IOF. Mais o IOF. Então, por exemplo, hoje, né, como eu não estou vinculado a nenhuma instituição, eu posso fazer propaganda. Então, por exemplo, hoje Sicoob e Unicred são as únicas instituições que não cobram nada para você usar o cartão de crédito no exterior. Sim. Só o IOF. O IOF, né, tinha aquele combinado com a OCDE, que estava reduzindo o IOF, estava em 2,38. Aumentou, né? Agora voltou para 3,38. Daqui 2 anos zerava. Então, quando você fazia a comparação de Wise com cartão de crédito, Sicoob e Unicred, que era esse preço zerado, já valia a pena. Valia a pena você usar o cartão de crédito. O cartão de crédito. Porque você não precisava ficar fazendo a não ser que, eu vou planejar, né? Olha, eu vou te falar, essa questão do cartão aí, do Wise, por exemplo, é complicado também, hein? Que aquilo lá, você não tem limite. Se você tem dinheiro na conta, vai transferindo. Nossa Senhora. Mas essa orientação também vai muito do perfil da pessoa, isso. Né? E aí, assim, a questão de espécie. Hoje a gente já não recomenda por quê? Se você pega em espécie, é considerado o dólar ou o euroturismo. Ele é mais caro. Mas você orienta o teu cliente a levar um pouco de dinheiro, né? Depende. Por exemplo, nos Estados Unidos hoje, cara... Nem precisa, né? Zero. Hoje, no entanto, que tem lugar que tá lá. Por exemplo, se você vai no estádio de futebol americano ou no estádio de NBA... Eles nem pegam dinheiro. É só cartão de crédito. Cartão. Não tem que você pagar nada em dinheiro, é só cartão de crédito. Por exemplo, agora eu vou para a Europa, eu vou para uma região mais afastada da Itália, uma região mais afastada da Europa, eu vou fazer uma peregrinação que muita gente faz. Leve em espécie. Então, assim, são situações. Isso tudo entra também o seu trabalho de filtrar o perfil, filtrar a viagem, filtrar até a pessoa, né? Sim. Que hoje também você vai saber disso, essa questão de assalto também, dependendo do lugar, né? Eu te falo, Europa tá terrível. Então, a Europa tá terrível. Lá em Roma, o cara me abordou para ser assaltado. Enfim, até nisso também, por exemplo, um idoso você não vai orientar a ficar levando dinheiro, dando sopa lá, né? Então... Sim, isso é importante também, né? E essa época, assim, de você levar moeda estrangeira, na época que a gente foi para os Estados Unidos, da última vez, a gente levou em espécie. Por quê? Para mim foi vantajoso, porque na época eu trabalhava no banco, então a conversão para mim era muito boa. Sim. Como funcionário. Então compensava levar em espécie. Só que, cara, é um caos você andar com dinheiro nos Estados Unidos. A gente juntou uma bolsa de moeda. Sim. E assim, as moedas lá você nem... Porque e outra, se for é porque era nota nova, nota antiga eles nem aceitam. Então, aí, tipo assim, como aqui a gente pegou tudo de nota de 100, pra trocar foi um caos. Aí depois as moedas. Eu lembro que um dia... Muito lugar não troca, né? Não, eu falei, teve um dia que a gente tava com tanta moeda, a gente parou no Starbucks da Universal, eu joguei no balcão, falei, moça, vê quanto que dá aqui, vê o que dá pra eu comprar com essas moedas aqui, esses homens disso aqui. Mas assim, aí é todo esse entendimento também, tanto da gente entender o momento da conversão, por exemplo, se eu estou planejando ir para a Europa ou para os Estados Unidos, o dólar e o euro agora está subindo. Então, compensa, às vezes, comprar um pouquinho devido a algumas situações. E aí, vai fazer um preço médio. Tem algumas estratégias para a gente diminuir o IOF. Questão de carteira digital, Wise, Nomad. Por exemplo, o Wise hoje, eu tenho alguns grupos que a gente acompanha, está tendo, por exemplo, muito problema hoje de Wise bloqueada.
Aí o cara, o que que acontece? O cara viaja, Como assim? por exemplo, o cara tá ali, tem $5.000 para viagem, tá tudo no Wise. Pessoal, para quem não sabe, o Wise, conta aí naquela câmera ali. O Wise é um... É como se fosse um banco digital, né? O Wise, ele foi um dos primeiros bancos globais, inclusive, foi um dos primeiros bancos a trazer isso. Começou, na verdade, lá com o TransferWise 2012. Cara, mas eu vou te falar uma 2015. mão na roda, hein? Não, é muito bom, assim, em vista do que a gente tinha, né? Primeira vez que eu usei foi o ano passado na Itália. E aí, assim, hoje em dia, né, essa semana especificamente, a gente está tendo algumas situações com o Wise de bloqueios. Sim. De gente. Tem alguns estabelecimentos que não estão passando o Wise, que a gente não sabe por quê. E algumas contas estão sendo bloqueadas no Wise, que a gente também ainda está entendendo. Não falaram nada, né? Aí tem, assim, tem a Nomad, tem outros. Gabriel, o que eu recomendo? Usa uma instituição de referência. Hoje em dia, Itaú já tem, Santander já tem. O C6 é uma fintech, C6, mas é um acaba sendo um banco, porque tem o JP Morgan por trás. Então, ele também tem a conta global. Então, assim, eu sou mais do tipo que sou mais conservador nesse quesito. Por exemplo, hoje o Santander e o Itaú ali tem uma conversão muito boa. Fica muito próxima do Wise ou do Nomad. Sim. Eu prefiro, porque eu tenho mais confiança. Tem um banco por trás. Tem um banco por trás, instituição... Por exemplo, se dá um problema com a Wise, com a Nomad, onde você vai? Vai reclamar para quem? Procon? Do Santander ainda você tem, por mais que você tem um gerente para ser abordado. Então, assim, é ter essas prevenções. Não pensar também só, cara, aqui eu estou ganhando 5 centavos no dólar, mas vale a pena o risco, às vezes. Entendi o que você está falando. Vem cá, você comentou sobre alguns locais aí, Safari na África do Sul, Orlando, Itália. E como é que é esse processo de criação da experiência do indivíduo, né? Cara, eu quero ir pro show do Bocelli, igual eu fui lá. Como é que é esse a fundo? Você senta com a pessoa? Como é que é esse serviço de vocês? A gente faz Conta um pouquinho pra gente aí. Assim, a maioria acaba que eu já conheço. Quando eu não conheço, a gente faz entendimento ali do perfil. Você leva ele para um lugar ou faz tudo online? Como é que é? Hoje, assim, telefone. Eu trabalho muito no formato. Ou é telefone ou vou até a pessoa, né? Geralmente, né, vou em casa, vou ali no consultório, lugar mais ou no de escritório ambiente da mais pessoa. fácil para ele, né? Ou às vezes a gente marca no café, porque assim, igual eu te falei, hoje eu não tenho a questão da agência física. Nem precisa. Até porque a agência física é aquela questão que eu te falei. Cara, tem que ter um funcionário lá 24 horas, às vezes, assim, e eu ainda tenho muito aquela questão de eu cuidar de a pessoa quer a sua presença. Então, né? assim, às vezes é uma informação, então, assim, né, eu tô ali, minha esposa tá junto, a gente trabalhando, então, assim, eu tenho todo esse cuidado para não passar nenhuma informação errada. Então, assim, hoje eu prefiro trabalhar um pouco menos no volume e mais na qualidade. Perfeito. Para exatamente... É um diferencial do seu serviço. Conseguir, né, assegurar isso. Então, assim, e aí a gente entende o perfil. Fala, cara, vai viajar minha esposa. Por exemplo, a gente está vendo um roteiro ali para Itália, um casal de 70 anos. Eles querem conhecer a parte histórica da Itália. Mas eu sei que eles gostam de vinho. Então, assim, às vezes eles não falaram, mas às vezes a gente coloca numa vinícola, né, dá sugestão. Quer uma? Então, ter todo esse entendimento. Antinori, pode ir de olho fechado. É, uma das melhores lá, né? Então, assim, é a gente entender um pouquinho do público. Às vezes o cara, vou pra Orlando com 3 filhos. Cara, não é só você vender o ingresso. Então, tipo assim, às vezes você tem que entender. Por exemplo, hoje, ali em Orlando, a gente tem 4 parques da Disney, 3 da Universal, tem Busch Gardens SeaWorld, tem Legoland. Assim, cara, o que você gosta? Porque às vezes não vai dar tempo de você fazer tudo. Ou às vezes, cara, vou final de dezembro, lotado. Vou em setembro, é vazio, só que é o calor na sua cabeça. Em julho, então? Então, assim, é entender. Porque, e aí, por exemplo, no caso de Disney, cara, você consegue ver qual que é o melhor dia para você ir em determinado parque. Até porque, por exemplo, Magic Kingdom, tem dia que não tem o show de fogos à noite. Aí imagina, o cara vai pra Disney e chega lá no teu show de fogos principal. Não, a agência é necessário, isso é sem sombra de dúvida. Às vezes a pessoa quer economizar numa coisa que você vai acabar se frustrando em algum momento, né? E assim, e aí até otimização também de tempo e de frustração. Porque, por exemplo, igual a Disney. Aquelas filas, não pegar fila, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem o guiamento virtual. Né? Então, a gente às vezes tem uma pessoa que a gente tem de parceiro, que eu coloco essa pessoa, ela vai te acompanhar o dia inteiro pelo WhatsApp. Fala assim, você está em tal brinquedo, você vai sair ali, você vai para tal brinquedo. Sair desse brinquedo, você vai para tal. Ela fica acompanhando. Olha que legal. Porque assim, para quem não sabe, a Disney tem um aplicativo, né? Sim. Tanto a Disney quanto a Universal, o SeaWorld, todos os parques têm
ali os aplicativos que mostram os tempos das atrações. E aí o guiamento é exatamente isso, para você não ficar às vezes Otimizar 3, tempo. 4 Tá horas lá na uma fila danada lá, né? Porque assim, cara, não é barato o ingresso. Aí você vai para ir em 3 brinquedos, tipo assim, é caro. Então assim, E quais essa são os otimização. destinos mais procurados aí? Hoje, assim, o foco é Nordeste, porque verão, Brasil, todo mundo né? Nordeste. quer aproveitar feriado prolongado, que ano que vem nós vamos ter 10 feriados prolongados. Esse ano foi ruim, né? Esse ano foi péssimo, né? Quase tudo no domingo ou no sábado. Nossa Ano que Senhora. vem vai ter bastante de terça, de quinta, E de o ano que sexta. vem é ano de Copa do Mundo também, né? Inclusive, a gente, quem sabe a gente já não organiza alguma coisa para a Copa Então, ano que vem, né? tá começando a ter, né? Teve agora o chaveamento semana passada. É. A gente vai começar a receber os ingressos agora essa semana. Então, Já? já começa, assim, Sim. já começa ali a receber os ingressos. Então, assim, já começa alguma coisa da Copa. Europa tem muita demanda. Estados Unidos acaba tendo muita demanda também. E aí, os Estados Unidos, agora a gente entra nessa fase, né? Tipo assim, o recomendado depois da Copa. Depois porque da para Copa. você ir agora. Vai ser um filtro ali pesado, né? E assim, e tudo caro. E aumentou também muito a questão de visto, também teve aumento, tudo isso, né? Então, assim, então é a gente, né, fazer todo esse entendimento ali do cliente para conseguir direcionar ele e ver o que é o melhor, né, perfil para ele. Qual que foi uma viagem assim que você planejou, que te marcou assim para um cliente que ele ficou muito satisfeito? Então, conta um episódio desse aí pro nosso público. Cara, eu vou falar que assim, uma das viagens que eu mais gostei assim, de programar, que ainda vai, mas foi da minha avó. Minha avó hoje tem 70 anos de idade. Vai ela e um grupo de amigas. Vai ela e mais 3 amigos Pra onde? Para Porto de Galinhas. Vixe Maria. Então, assim, cara, né, a gente teve toda uma situação na família recentemente, então, assim, e minha avó hoje aproveita muito. Então, assim, eu acho muito gostoso ver isso pela idade dela, pelo que ela Cara, já legal passou. isso, né? Então, tipo assim, ela tá viajando com os amigos, então, assim, cara... Quantos anos ela tem? 70 anos. Olha aí. Assim, cara, a gente 70 programou anos. passeio de bug, passeio para elas irem em praia fazer... Olha, eu vou te falar, o meu pai ele tem 75 anos e minha mãe 70. Eu os levei o ano passado, na verdade, o ano passado deixei um ano a menos. Levei eles para a Itália lá, como eu falei. Você não sabe o prazer que é fazer isso. Então, e ver eles aproveitando, meu pai é de descendente de italiano, os avós deles são italianos, fomos nos vários locais lá. É emocionante isso, né? Isso aí, assim, não tem valor que Não tem valor que paga. não Por essa tem. vida a gente não leva nada, né? E assim, ver a felicidade dela e assim, cara, a empolgação dela com as amigas, assim, eu falo assim, ela tem mais pique que eu. É impressionante. Isso é bom, né? E vem cá, esse serviço exclusivo, hoje o seu público maior mesmo são médicos? Hoje, assim, maioria acaba sendo médico pelo contato que eu Sim, tive da Unicred sim. e empresários, né? Que é o Empresário. público que viaja mais, que E esse entende pessoal... o valor também da viagem, porque Sim. muita gente fala assim, mas viagem é caro, não sei o quê, mas, cara, entende o verdadeiro valor que tem uma viagem, porque além de você viajar, é para descansar, é para você ter um momento Sim. com a família, porque, cara, como você falou, vida de médico, às vezes você entra ali 7 horas da manhã, sai 10 horas da noite, vira que... E vem cá, curiosidade minha, tá? O que alguns clientes seus, mais de um nicho mais alto, já te pediram de absurdo? Por exemplo, assim, eu quero mesa exclusiva no restaurante tal. Isso tem. Tem, assim, tem Dá um demais. exemplo pra gente aqui, que já Cara, de mais absurdo aí você já viu aí. Assim, não chega a ser tão absurdo, mas, tipo assim, a gente acaba tendo algumas Absurdo situações. não, o cara Mas, tem por condição exemplo, e quer aproveitar. eu tenho, por exemplo, um cliente que é para o GP de Miami da Fórmula 1 no paddock. Então, assim, e são ingressos que é difícil exclusivaços, de né? conseguir. Do Brasil, por exemplo, a gente está até tendo um problema com a Fórmula 1, o GP da Fórmula 1 do ano que vem aqui no Brasil, que os ingressos acabou na hora. Ninguém sabe o que aconteceu. Então, já não tem. E aí, a gente conseguir em Miami... E o cara queria isso, né? E aí, como é que você... a gente tá ali na briga, porque assim, cara, são poucos os ingressos, assim, ainda mais paddock, ainda mais Miami, porque hoje em dia, assim, quando a gente pega, por exemplo, o cenário Fórmula 1, virou uma sensação. Sim. E, cara, e os Estados Unidos é muito famoso que vai. Sim. Então, assim, para você conseguir um ingresso desse, não é fácil. Olha, eu vou te falar, nesse show que eu fui do Bocelli, se não fosse a agência, eu não conseguiria ficar onde eu fiquei. Eu fiquei, assim, muito próximo do palco e qualquer um, assim, que fosse comprar, você não consegue. Essa aqui facilita demais, né? Então, facilita assim, demais. e aí é onde a gente entra, né? E até, assim, quando a gente pensa nessas coisas assim, de diferenciação, por exemplo, eu vou citar quando eu fui para os Estados Unidos. Eu sou apaixonado por futebol americano. Sim. E na época do Tom Brady estava jogando.
Eu acompanho o Tampa Bay Buccaneers, que era onde o Brady jogava, e eu queria ir pro futebol americano, porque, cara, tava bem ia pegar bem a data ali, e aí na época a agência que organizou pra mim falou assim, não tem ingresso. Simples. Falei, cara, e agora? Aí achei um cara aqui do Brasil que organiza evento esportivo pra lá, falei, mandei mensagem pra ele, falei, cara, eu quero ir, me ajuda. E aí foi onde me ajudou a comprar ingresso, tudo. E eu falo, cara, eu achei o penúltimo... Tem muito contato no meio, tem que ter. E assim, né? eu falo, hoje eu achei o penúltimo jogo que o Tom Brady jogou. Então, Acabou, assim, tá no seu currículo, você então, viu, assim, né? às vezes São coisas que não tem preço. E assim, às vezes, cara, e é o que eu falo, assim, muitas vezes é o descaso do atendimento, que foi uma das coisas que me motivou muito, porque assim, cara, eu já chegou de cara vezes e precisei, nem tentou, né? E as pessoas, assim, simplesmente não tem. E assim, você fica assim. O cliente que se contente com isso. Eu falo assim, então assim, cara, eu sou desde a época do banco, eu não me contento com não. Sim. Eu vou atrás, resolver, esse fornecedor não tem, eu vou atrás de outro, vou ligar, por exemplo, hoje eu estou fechando uma parceria com uma agência, uma operadora direto dos Estados Unidos, que elas têm sede de Orlando, para fornecer NBA, NFL, Sim. parques da Disney, que são coisas de lá, porque às vezes aqui no Brasil nós não vamos ter o fornecedor direto. Então, assim, a gente acaba tendo essa demanda. E hoje, por exemplo, se a gente pega NFL no Brasil, está crescendo demais. Então, demais. Já teve o segundo ano aí. Exatamente. Lá no estádio do Coringão. Então, assim, e o ano que vem tem no Rio. Agora então, no Rio. Então, por exemplo, assim, são demandas que tem, se a gente não for atrás, o cliente fica ali na mão. Não, e aí? Então, assim, e outra, aí vai atrás de alguém que vai conseguir para ele. Exatamente. E vem cá, a questão como negócio, assim, quais foram os maiores desafios desse negócio do início, principalmente o início? Eu falo que assim, o início é o que todo empreendedor sofre, é você assim, virar de fato a chave, porque assim, arriscar, né? Dar o passo para isso. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade como menor aprendiz para começar a minha carreira, ter meu dinheiro, né? Então assim, foram, né, aí 12 anos trabalhando de CLT. Então já tinha na cabeça CLT, tem meu salário garantido, tem os direitos que todo seletista. Isso é o intuito do nosso podcast, é tirar o cara do conforto, né? Porque essa questão de CLT e o cara acostumar o concurso, principalmente na área médica, o cara se acostuma com aquilo e senta naquilo. Exatamente. Né? Então, assim, você fala, cara, tem um fixo aqui, né? Banco a gente tem os importante, bônus, né? tem as coisas. Fala, cara, e agora? Mas, assim, foi uma coisa que é o que eu sempre falei, a questão da importância da reserva de emergência. Eu sempre falo. Isso aí, assim, o pessoal trabalha na teoria de 3 a 6 meses. Eu, toda a vida, para todo cliente meu, eu falo, é 12 meses, independente. Porque, cara... Você tem uma reserva para um ano aí. Exatamente, no mínimo. Porque, assim, cara, você não... de 3 a 6 meses eu fico tranquilo. Não é bem assim. Então, eu sempre trabalho 12 meses, no mínimo, e mais uma gordurinha. Então, assim, né, eu tive essa tranquilidade até por ter a reserva. Então, assim, eu consegui me arriscar. Porque, assim, você sair de um salário para nada... Porque, sim, assim, é um desafio muito grande. Porque você fala assim, por mais que você conhece, tem entendimento, tem carteira, tudo, não é assim, até as coisas engrenar. Então, e assim, então é até um conselho que você dá para as pessoas, né? De, quer entrar, né? Vai, aposte no seu sonho, estude para aquilo, né? Não é falar, eu quero abrir uma agência sem saber nada. Não, vai procurar uma mentoria, uma consultoria, estudar, né? E ter uma reserva para você, que o negócio não vira do dia para a noite, né? E assim, até, por exemplo, a agência... do momento que eu comecei a mexer, falei assim, não, hoje eu vou mexer. Até você estar com ela funcionando para você emitir sua primeira passagem, é no mínimo 30 dias. Porque até CNPJ, até você, né, gerar os cadastros com os fornecedores, até você ter acesso ao sistema, tudo, vai um tempo. E aí beleza, você teve 30 dias. E aí até você conquistar o primeiro cliente. E assim, você não vende e já recebe a comissão, você vende, tem mais um período para você receber a comissão. Então, assim, é o que eu falo, cara, quer empreender, mas assim, tenha consciência. Tem gente que às vezes... Teve algum aprendizado mais marcante aí nesse meio? Cara, eu falo assim que a resiliência é você, assim, ter a cabeça no lugar. Porque, tipo assim, tomar vários nãos e não, vamos seguir firme. E é porque, cara, assim, às vezes você fala assim, não, vai ser mais tranquilo, vai ser rápido, e não é bem assim. Não é assim. Aí, às vezes, vem um negócio, você fala assim, cara, esse aqui vai sair rápido e não sai, às vezes tem um que fala assim, não, por isso é reserva, né? Mas, assim, no seu caso, eu vejo com muita clareza isso, a questão da experiência do mercado financeiro. Creio eu que se você, às vezes, poderia começar esse negócio, se você não tivesse essa experiência, sem essa reserva. E aí vem a frustração, e o cara que está começando o empreendedorismo faz o quê? Opa, não, fecha tudo e volta lá para aquele
para aquele serviço CLT que ele era acostumado e fica com aquela vida confortável. Né? E é onde tem, né, tanto noticiário aí, que são as pesquisas do Sebrae, que falam que as empresas não duram de 1 a 2 anos. Exatamente. Porque quer começar no sonho. Exato. E Mas assim, e não se prepara para tal. E se preparar não é só saber do negócio. É se preparar assim, opa, peraí, isso aqui está começando, eu tenho que ter um suporte por trás de reserva de dinheiro, porque minha vida continua. Às vezes é a escola do filho, é os gastos pessoais, plano de saúde. Imprevisto surge. Imprevistos, né? Então eu acho que o seu diferencial foi bem isso aí, né? E assim, eu falo, cara, assim, eu já trabalhei também um pouco com parte de pessoa jurídica, né, dentro do banco. O que eu já vi de pessoas querendo abrir negócio totalmente alavancado, tipo assim, não tinha R$1, e além de não ter reserva, ainda querer empréstimo para começar o negócio. Pode dar certo? É um negócio totalmente inovador, já tem, né, mas no Brasil é muito difícil, né? Mas, cara, imagina, você já começa um negócio devendo, tipo, 300 mil. Você depende do faturamento. Se der uma falha... Acabou. É igual, por exemplo, a agência de viagens, é o que eu falo, né, às vezes eu falo. Eu penso o seguinte, tá indo bem, vai bem, gera uma receita legal, mas e se vier uma pandemia de novo? Eu já tenho esse pensamento, que é o quê? Eu já começo a ver outras coisas, assim, ao mesmo tempo, por exemplo, já começo a estruturar o quê? Às vezes ver uns hotéis de interior, porque, chegou a pandemia, que às vezes o pessoal às vezes vai para um hotel mais afastado, que, né, quer uma viagem até, mas assim, mais reservado. Então, assim, a gente tem que pensar nessa lá na frente, né? Porque, assim, a pandemia trouxe muito aprendizado pra gente também. Com certeza. Nossa, a questão, por exemplo, das lives, dos podcasts, do serviço de entrega domiciliar. Poxa, essa questão do iFood cresceu muito do quê? Foi na pandemia, Exatamente. Né? Olha, nós estamos encerrando. Cara, bate-papo legal, cara. Uma honra te ter aqui, muito bom mesmo. Fazia um tempinho que eu não te via, né? Você é um pouco lá da Unicred e hoje está tocando seu negócio com muito sucesso aí. Mas me conta, por exemplo, gostei desse podcast e quero saber onde encontrar a Rota Agência de Turismo aí. Como é que eles te acham? Fala naquela câmera ali pra gente, por favor. Quem está pensando em empreender. Rota também. Viagens hoje, Instagram. Rota Viagens MT, tudo junto. Vai achar nosso perfil. Lá dentro do perfil tem o nosso WhatsApp, que consegue falar direto comigo. No Instagram também, né, sou eu que estou ali à frente. É igual eu falei para ti, né? Eu tô à frente. Rota Viagens. Rota Viagens MT. Isso. MT, né? MT. Tem que ter o MT. Senão, não me acha lá. Sim. Qual você falou, desculpa? Então, assim, todo esse acompanhamento eu que faço, porque assim, eu quero estar à frente para ter esse acompanhamento. Sim, esse serviço exclusivo é fundamental. E vem cá, para a gente terminar, a pessoa que quer começar a empreender, seja ela de que nicho que for, e você é prova disso, viu, que você contou aqui hoje. Fazer essa transição de carreira, sair de um serviço, aquele cara que está acomodado no emprego lá. E um dos propósitos desse podcast foi esse, mostrar para os médicos que não é só sentar o bumbum na cadeira e ficar lá prescrevendo, Cara, abre um pouco o leque de opções para você empreender. Por exemplo, eu abri um podcast com outras coisas mais. Para essa pessoa que está querendo fazer uma transição de carreira, que às vezes está vendo que o negócio não está rendendo, que conselho que você dá para essa pessoa? Fala naquela câmera. Olha, eu falaria primeiro, entende o negócio que você vai entrar para ver se você realmente vai entrar. O sonho pode virar realidade, né? Exatamente, mas assim, ver se o que é vendido realmente é assim, porque hoje em dia o que a gente vê na internet, hoje em dia até a agência de viagem está na moda, então, fature tanto com a agência de viagem, fature tanto com tráfego pago, vê se realmente é aquilo, pegue algumas pessoas ali, né, que a gente fala, os concorrentes, veja se realmente as métricas batem com o que é falado e, acima de tudo, se programe. Se você consegue ter ao mesmo tempo, legal, porque você não deixa a sua renda principal desfocada, né? Eu falando até agora como gestor financeiro, né? Sim. Não deixa a sua renda principal de lado. Se você pode concilie para ver se realmente aquilo, se realmente funciona, se realmente vai dar certo. Começou a dar certo, essa renda secundária, um pouco dali. Exato, vai reduzindo até que, né, você transforme. Ou fala assim, não, eu quero ir de uma vez, né, eu vi, pesquisei, é isso mesmo, funciona, tudo certo. Tem a reserva de emergência, por quê?
às vezes, eu vou projetar aqui um faturamento de 50 mil mês, faturamento líquido, não faturamento, porque o pessoal pega muito pelo faturamento, esquece que tem um líquido. Tem um líquido. Vamos supor que você tira líquido 50 mil reais. Veja se aquilo lá realmente vai se perpetuar pelos meses. E qual que é a probabilidade de você não ter aquela receita naquele mês, né? E quais são as possibilidades de problemas que você tem no negócio. E se tiver, como que eu vou suprir tanto o operacional, porque mesmo se você não tem receita, o operacional, o custo operacional vem. Sim. E mesmo, eu vou estar trabalhando home office, tá? Então você tem suas despesas pessoais. Sim. Então você se preparar. Então eu falo assim, no resumo, é entender se realmente o negócio é aquilo, porque hoje em dia se vende muita propaganda, e ter essa base. São assim os conselhos assim que eu acho que são os primordiais. Né, eu concordo com você. Eu acho que a pessoa ela pode botar o sonho dela a realizar de qualquer forma, mas isso não é de qualquer jeito. Você tem que se programar, estudar, olhar quem já está à frente disso com sucesso e ver como ele se programou para fazer isso. Então, por exemplo, quero abrir um bar. Vou atrás dos donos de bares, se eles fizeram um curso, onde você tem que estudar o mercado, que região abrir, se tem estacionamento ou não, ou seja, se preparar para abrir um negócio, não abrir de supetão. E tudo pode dar certo, desde que você esteja preparado e principalmente com essa reserva, né? Exatamente. Né? E é o que eu falo, cara, o sonho só depende da pessoa, é a vontade de trabalhar, é a vontade de correr atrás. Hoje em dia a gente tem a internet aí, que é ferramenta sensacional, inteligência artificial ajudando demais. Sim. Eu uso muito inteligência artificial para muita coisa. Sim. Que assim, e você consegue extrair muita informação da internet. E, igual você falou, cara, às vezes, dependendo se é alguma coisa física, vai atrás de quem já tem, né? Faz o benchmark para ver e procurar ali. Perfeito. A gente está terminando, a gente tem um papo final aqui, que é um quadro que chama-se Bate e Volta. Vou te falar uma palavra e você fala alguma coisa que vem na tua cabeça. Um hábito que você tem? Cara, um hábito, a gratidão. Eu aprendi muito a exercer a gratidão. Cara, que legal. Eu, assim, ainda mais porque eu falo, esse ano para mim ele foi totalmente transformador. Foi sair do emprego, foi um bebê novo em casa, aí eu com o neném em casa e essa vida virada louca, né? aí. Então, assim, e eu falo, assim, tem coisas que é só Deus na nossa vida que não dá pra explicar. Agradecer a ele. Uma música. Gosta de música primeiro? Cara, eu gosto demais de música e eu falo assim, eu gosto de uma música, eu escutei muito esse ano, até tava vendo o replay ali do YouTube Music, veio com a música mais desse ano, que é a Vai Se Cumprir, Pedro Henrique. Que, cara, assim, é uma música assim, que eu escutei muito esse ano, principalmente naquelas horas que a gente tá ali angustiado, né, que a gente tá ali na conversa com Deus. Vai muito assim, bem, né? Me ajudou muito. Refletir. O que te motiva? A família. Família, né? E o que a família representa para você? Tudo, né? Ver meu menininho sorrindo hoje, cara. Já tá naquela fase ali, esperto, que já entende. Não tem coisa melhor. A gente vê filho crescendo, vê filho ali desenvolvendo, é a melhor coisa que tem. Um hobby? Um hobby, cara, eu gosto de estudar. Muito. Eu gosto assim, no seu caso, necessita, né? E assim... Até anteriormente, mercado financeiro tem que estar estudando direto e agora com a agência também você tem que estudar locais, viagens, restaurantes. E assim, eu gosto muito assim, de aprender na internet. Minha esposa fica virada comigo, porque assim, eu acordo... Hoje, né, não tanto, que desacelerado, mas assim, eu acordava às 5 horas da manhã e já com o YouTube ali ligado na velocidade 2, é onde eu ia na casa Porque, cara, de manhã é morning call, né, na parte financeira, acompanhava. E assim, eu tô às vezes ali fazendo uma coisa de casa, eu tô com o YouTube ligado, vendo vídeos totalmente aleatórios. Então, assim, tem hora que eu tô vendo de inteligência artificial, tem hora que eu tô vendo de política da China, política do Japão, porque assim... Tem que estar antenado, né? E assim, isso aí ajuda muito em tudo, cara. Tanto na parte financeira, que eu já tinha muito costume de acompanhar, e agora na viagem. Porque, por exemplo, eu tenho que acompanhar, porque vai que tá para surgir alguma situação lá na Europa e tem um cliente para embarcar para lá. A gente tem que estar acompanhando. Tem que estar antenado, é verdade, realmente. E saber falar línguas também, se preparar, tudo isso. Exatamente. Né? E uma mensagem final que você deixaria para os nossos ouvintes aí, telespectadores? Olha, eu falaria assim, que o sonho só depende de você. Assim, às vezes a gente sonha com tanta coisa e deixa ali, às vezes, né, vai deixando de lado, fala assim, mas não, agora não dá. Eu falo assim, só depende da gente correr atrás dos nossos sonhos. Não deixa para depois, né? Tudo pode ser alcançado, mas sempre se programando para tal, né? E se for viajar, procure quem?
A Rota Viagens. Rota Viagens, isso aí. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Bate-papo bem legal, viu? Prazer de estar te revendo novamente. Igualmente. E sucesso no seu negócio aí. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Terminamos o nosso 35º episódio do nosso podcast. Não deixe de acessar o nosso canal, tem muito conteúdo bacana sobre empreendedorismo, saúde, de diversas especialidades, feito com muito carinho para você. Agradecer também o nosso colaborador, a Reviscom, você que tem as dores articulares, as famosas ites, tendinites, bursites, epicondilites, fasciite. Conheça os produtos da Reviscom, a gente usa muito no nosso consultório, tenho certeza que vai agradar você e vai ajudar você a regressar nas suas atividades do dia a dia. É isso aí, pessoal. Mais um episódio por hoje. Abraço a todos.